conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba aí o meu A de abraço, o meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Estamos aqui diretamente, diariamente, transmitindo o que há de melhor acerca do direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de debates, acerca aí de novidades, trazendo variedades de inovações diretamente do Supremo Federal. Vamos aí interpretar e explicar a Constituição Federal. Exatamente o que você ouviu. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Você que está chegando, você que está compartilhando, comentando, não se esqueça não. Ei, ajuda a fortalecer a casa. Vamos agora edificar, vamos construir, vamos fazer amizade. Agora, no ar, vamos aí ao artigo 25 da Constituição Federal dos Estados Federados. Exatamente, nobres senhores, o artigo 25 que tem a sua previsibilidade legal e que está registrado aí. Os estados organizaram-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observado o que? Os princípios desta Constituição. Entretanto, senhores, o que recorre à Corte com frequência ao chamado princípio ou regra da simetria, que é a construção pretoriana tendente a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais e homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos Estados, nos três planos federativos. Seu fundamento mais direto está no artigo 25 da Constituição e no artigo 11 de seus atos de disposições transitórias, que vão determinar o que? Aos Estados-membros a observância dos princípios da Constituição da República. Se a garantia de simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes da Federação, mediante revelação dos princípios sensíveis que moldam, que vão partilhar, que vão aí, essa tripartição de poderes e o Pacto Federativo. Deveras, então, proteger agora o esquema jurídico constitucional concebido pelo Poder Constituinte. É preciso guardar, em sua formulação conceitual e aplicação prática, particular cuidado aí com os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa que é inerente. O nosso direito, ele é mais feito do que de princípios, do que da própria lei seca. Exatamente, senhor. São muitos princípios, só que esses princípios, eles não podem degenerar também a nossa mãe constitucional. Noutras palavras, não é lícito, senão contrário que a concepção federativa jungir aos atos, aos Estados-membros, sobre o título vinculante de regra de simetria, as normas ou princípios da Constituição. Entretanto, senhores, a Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre as quais os pertinentes ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe executivo, dispondo sobre matérias reservadas a essa iniciativa privada. Doravante, o preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas sim no domínio da política, refletindo posição ideológica do Constituinte.
É claro que uma Constituição que consagra princípios democráticos, liberais, não poderia conter preâmbulo que proclamasse princípios diversos. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica. O preâmbulo não constitui norma central da Constituição de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro. Doravante, senhor, o processo da reforma da Constituição estadual necessária é o que a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 60, parágrafo 1º e parágrafo 5º, a impossibilidade constitucional de um Estado-membro em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar divergência de acordo que essas propostas venham a infringir, seja, o aspecto do Estado, inviabilizando a possibilidade diante de uma lei federal. O poder constituinte outorgado aos Estados-membros sofre as limitações jurídicas impostas pela Constituição da República. E no parágrafo 1º, são reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Os Estados-membros são competentes para quê? Para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. A prestação de transporte urbano, que, consubstanciados serviços públicos de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor seu respeito. A competência concorrente dos Estados em matéria previdenciária não autoriza se desatendam os fundamentos básicos do sistema previdenciário de origem constitucional. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedado a edição de medida provisória para a sua regulamentação. No julgamento da ADIM 425, o plenário dessa Corte já havia conhecido, por ampla maioria, a constitucionalidade da instituição da medida provisória estadual. Entretanto, nesse viés, percebemos que o instrumento seja expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição. Tendo em vista o que? A necessidade da observância simétrica do processo legislativo federal. E no parágrafo 3º, os Estados, a função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa o que a ter interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões nos termos do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente por meio de gestão associada, empregando o que convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o artigo 3º, artigo 3º, inciso 2º da Lei Federal 11.445 de 2007 e o artigo 241 da Constituição, como compulsoriedade nos termos em que prevista na Lei Complementar Estadual que institui as aglomerações urbanas. Doravante, o artigo 26 também, no seu inciso 4º, que vai tratar também as terras devolutas não compreendidas entre as da União. A jurisprudência se firmou nesse entendimento na Suprema Corte por diversas vezes. Reconheceu que as terras dos aldeamentos indígenas que se extinguiram antes de 1891, por haver perdido o caráter de bens destinados a uso especial, passaram a categoria de terras devolutas. Uma vez reconhecido como terras devolutas, por força do artigo 64 da Constituição de 1891, os aldeamentos
extintos transferiram-se ao domínio dos estados. A ação direta de inconstitucionalidade julgada, procedente em parte, para conferir o que é interpretação conforme a Constituição ao dispositivo impugnado, a fim de que a sua aplicação fique adstrita aos aldeamentos indígenas extintos antes da edição da primeira Constituição republicana. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral: inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporações às Forças Armadas. Contraria a Constituição aqui jungir a atuação da Assembleia Legislativa quanto à perda de mandato de deputado estadual, no caso que é de condenação criminal aos crimes apenados com reclusão e atentatória ao decoro parlamentar. Conflita com o dispositivo, o artigo 27, no parágrafo 1º do diploma maior, a norma local, ainda de que envergadura maior, contida na Carta Estadual, que implica o que? Limitação à perda do mandato e certas situações criminais. Embora licenciado para o desempenho de cargo de secretário do Estado, nos termos autorizados pelo artigo 56, inciso 1 da Constituição da República, o membro do Congresso Nacional não perde o mandato de que é titular e mantém consequência nos crimes comuns a prerrogativa do foro. Entretanto, senhores, de antemão, percebemos com o advento da Constituição de 1988, no artigo 27, parágrafo 1º, que tornou aplicável sem restrição aos membros das Assembleias Legislativas do Estado e do Distrito Federal as normas sobre imunidades parlamentares integrantes do Congresso Nacional. Ficou superadas a tese da súmula 3 do STF. A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado, que tem por suporte o que é necessário que o reconhecimento aos deputados estaduais das imunidades dos congressistas não derivada o que necessariamente da Constituição, mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local. E no parágrafo 2º, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo de 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observados o que dispõe. A norma estadual que estabelece o subsídio mensal pago a deputados estaduais, valor correspondente a 75% do subsídio mensal de deputados federais, de modo que qualquer aumento no valor dos subsídios desse resulte automaticamente um aumento daqueles que é impossibilidade de violação aos princípios de autonomia dos entes federados. A remissão expressa do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição da República, estende aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória a título de convocação extraordinária. Os termos da proibição taxativamente fixados pela Constituição brasileira e a sua imposição também aos deputados estaduais e o contido na parte final do parágrafo 9º do artigo 99, alterado pela Emenda Constitucional Paraense 47 de 2010, o único objeto de modificação processada por esse instrumento legal, conduz à conclusão nesses exames iniciais e precários de contrariedade impeditiva. No parágrafo 3º, compete o que? As Assembleias Legislativas dispor sobre o regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Já no artigo 25, a previsibilidade legal
a eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto aos mais os dispostos no artigo 77 da redação da Emenda Constitucional 16 de 97. Na realidade, tal como precedentes acentuados aos Estados-membros, acham-se vinculados em função de expressa determinação constitucional inscrita no artigo 28 da Carta da República Constitucional. O modelo subordinado estabelecido pelo artigo 77, que se aplica, no entanto, por força dessa cláusula de extensão, apenas às eleições ordinárias e populares realizadas para a seleção de governador e de vice-governador de estado, inexistindo no que concerne a hipótese de escolha suplementar pelo próprio Poder Legislativo, no caso excepcional da dupla vacância, qualquer regramento constitucional que, limitando-se à autonomia estadual, imponha a essa unidade da federação a sua integração ou submissão aos padrões normativos federais. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvado que a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Entretanto, senhores, o artigo 29, inciso 14, estabelece que as prescrições do artigo 28, relativas à perda do mandato de governador, aplicam-se ao prefeito, qualificando-se assim como preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros e municípios. Não é permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios. Se a Constituição do Brasil não sanciona como a perda do mandato de governador ou prefeito que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não pode fazê-los as constituições estaduais. Entretanto, o artigo 29 dos municípios, no capítulo 4, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos pela Constituição, da Constituição do respectivo Estado e seguintes preceitos. Até a nossa Mãe Constitucional, ela traz uma valoração toda especial acerca dos princípios fundamentais do direito. Entretanto, esta dupla vacância de cargos de prefeito e vice-prefeito, que tem a competência legislativa municipal, esse domínio normativo da lei orgânica, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito, põe-se no âmbito de autonomia política local em caso de dupla vacância, ao disciplinar, por exemplo, matéria cuja competência é exclusiva dos municípios. O artigo 75, parágrafo 2º da Constituição de Goiás, fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização e de autogoverno, e limitando o que a sua autonomia política assegurada pela Constituição. Dar alcance irrestrito à alusão, por exemplo, no artigo 29 do caput da Constituição, a observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado, traduz condenável diante da Constituição, que faz abstração aqui de 2 dados novos e incontornáveis do trato do município da lei fundamental. Explicar agora o seu caráter de entidade infraestatal rígida e, em consequência, outorgar-lhe o poder de auto-organização substantivado, pelo de votar
a própria lei orgânica. É mais que bastante ao juiz liminar sobre o pedido cautelar e aparente evidência de que tudo quanto nos diversos incisos da Constituição fixou ela mesma os parâmetros do poder de auto-organização dos municípios, excetuados apenas aqueles que contêm remissão expressa ao direito estadual. Entretanto, o inciso 3, a posse do prefeito e do vice-prefeito no primeiro dia de janeiro do ano subsequente ao da eleição, no 1º de janeiro, e no inciso 4, para a composição das câmaras municipais, será o que é observado o limite máximo de quê, cara? De acordo aí com a redação dada pela Emenda Constitucional 58 de 2009. A previsibilidade, alteração na composição dos limites máximos das câmaras municipais, posse de novos vereadores, impossibilidade, alteração o resultado de processo eleitoral encerrado, a inconstitucionalidade, a contrariedade do artigo 16 da Constituição. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até dia 18 de 12 de 2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para a legislatura em curso em relação à eleição finda e acabada. Descumpre aí o princípio democrático da soberania popular. A impossibilidade de compatibilizar a posse de suplente não eleito pelo sufrágio secreto e universal, o voto, instrumento da democracia construída pelo cidadão, a impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes, afronta ao princípio político juridicamente perfeito. Na Constituição da República, não há referência a suplente de vereador, suplente de deputado ou de senador. Cara, não tem convocação apenas para substituição definitiva. É inviável criação de mandato por aumento da representação. Entretanto, senhor, a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Esta ação cautelar inominada efeito suspensivo, há recurso extraordinário, por exemplo, decisão monocrática, concessiva, desse referendo do plenário. Número de vereadores, artigo 29, inciso 4º da Constituição. Entretanto, na linha B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. A linha C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. A linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. Entretanto, senhor, existem vários pormenores dentro dessas alíneas que vão traçar aí limitações relacionado aí a esse contingente numerosos de vereadores de acordo com a população geral. Exatamente, nobre senhor. Temos várias alíneas a seguir abaixo aí. Entretanto, senhores, já assentou a Suprema Corte que a norma do artigo 29, inciso 5º da Constituição é auto-aplicável. O subsídio de prefeito é fixado pela Câmara Municipal até o final da legislatura para vigorar na subsequente. Não pode o vice-prefeito acumular a remuneração decorrente de emprego em empresa pública estatal com representação estabelecida para o exercício do mandato eletivo.
A Constituição, no seu artigo 38, excepcionou também no âmbito municipal. Foi apenas a situação de vereador ao possibilitar-lhe, se o servidor público no exercício do mandato percebeu que as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, quando houver compatibilidade de horário. Se não se comprovar a compatibilidade de horário, será aplicado a norma relativa ao prefeito. A Constituição que está aí no artigo 38, inciso 2º da Constituição. Inciso 6º, o subsídio de vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, o qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como a Constituição. Na linha A, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá ao que a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B, em municípios de até 10.001 e 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Temos aí vários outros a seguir. O inciso 7º é do artigo 29. O total das despesas com a remuneração dos vereadores não poderá o que ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8º. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. A interpretação da locução no exercício do mandato deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca que a fiscalização dos outros poderes e o debate político. Embora indesejáveis as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitando o que os limites trazidos pela própria Constituição não são passíveis de reprimenda judicial. A imunidade, que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando que assegurar a fluência do debate público, em última análise, a própria democracia. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. O provimento do recurso com fixação e repercussão geral da seguinte tese: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Plenamente discutido. Entretanto, senhor, percebe que a condição de vereador que não garante ao paciente tratamento diferenciado relativamente aos demais correios. Por exemplo, os edis, ao contrário do que ocorre com os membros do Congresso Nacional e os deputados estaduais, não goza da denominada incoercibilidade pessoal relativa, ainda que algumas constituições estaduais lhe assegurem prerrogativa de foro. Doravante, senhores, em virtude do disposto no artigo 29, inciso 9 da Constituição, a Lei Orgânica Municipal deve guardar, no que couber, correspondência com o modelo federal, acerca das proibições e incompatibilidades dos vereadores, a impossibilidade de acumulação dos cargos e da remuneração de vereador e de secretário municipal, a interpretação sistemática dos artigos 36, 54 e 56 da Constituição. Inciso 10. Julgamento de prefeito perante o Tribunal de Justiça. A extinção do mandato de prefeito
não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º no Decreto-Lei 201 de 67, súmula 703. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeito restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Súmula 702. A cessação do mandato eletivo no curso do processo de ação de improbidade administrativa implica perda automática de chamada prerrogativa de foro e deslocamento que dá causa ao juiz de primeiro grau, ainda que o fato que deu causa à demanda haja ocorrido durante o exercício da função pública. Prefeito responde por crimes de improbidade, improbro ou probidade administrativa. Não vai responder aí por peculato, mas vereadores sim. Entretanto, senhor, a competência da ação penal de ex-prefeito, prerrogativa de foro, a prerrogativa de foro prevista em norma a encerrar direito estrito, visa a beneficiar não a pessoa, mas o cargo ocupado. Cessado o exercício, tem-se envolvimento no caso de cidadão que se submete às normas gerais. O foro especial é relacionado à prerrogativa de função, à extensão no tempo, no momento posterior à cessação da investidura da função dele determinante. A súmula 394 do STF. O cancelamento pelo STF, que aos tribunais locais, a Constituição salva as hipóteses dos seus artigos 29, inciso 10 e 96, inciso 3º, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. A norma de competência, inscrita no artigo 29, inciso 10 da Constituição, tem aplicabilidade imediata, alcançando desde logo todos os processos penais condenatórios que, instaurado perante magistrados estaduais de primeira instância contra prefeitos ou ex-prefeitos municipais, acham-se em curso no momento da vigência da nova Constituição, justificando-se, em consequência, o deslocamento dessas causas penais para o Tribunal de Justiça do Estado-membro. Não são inconstitucionais as normas de organização judiciária vigentes no Estado de São Paulo,